Ei família, sejam muito bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais profundas e transformadoras sobre Jesus. Muitas pessoas enxergam Deus apenas como um rei distante, entronizado em um lugar inalcançável, enquanto outras o veem somente como um amigo próximo, mas sem autoridade soberana. A revelação bíblica, porém, apresenta algo muito maior. Jesus não é apenas uma dessas figuras isoladas. Ele é, ao mesmo tempo, as duas realidades unidas de forma perfeita. Essa verdade muda completamente a maneira como a oração é feita, como a fé é vivida e como a confiança em Deus é construída. Hoje vamos compreender como Jesus é simultaneamente o sumo sacerdote compassivo e o Rei dos Reis soberano, e por que isso redefine o relacionamento do ser humano com Deus. Para entender a profundidade do que Jesus realizou, é necessário voltar ao Antigo Testamento. Em Israel, o acesso à presença de Deus era extremamente limitado. Um véu separava o lugar santo do Santíssimo, e apenas uma pessoa podia atravessá-lo, o sumo sacerdote. Isso acontecia apenas uma vez por ano, quando ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Esse sistema possuía limitações claras. O sacerdote era pecador e precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Os rituais se repetiam continuamente e o acesso a Deus permanecia restrito. Tudo isso revelava um modelo provisório, uma sombra de algo muito maior que ainda estava por vir. Esse sistema apontava para alguém definitivo. O livro de Hebreus declara de forma poderosa: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Conforme Hebreus capítulo 4, versículo 14. Jesus não entrou em um santuário terreno, mas atravessou os céus. Ele não representa apenas um ritual religioso, mas a solução eterna para o problema do acesso entre Deus e o ser humano. A Escritura continua afirmando que Jesus é um sumo sacerdote capaz de se compadecer das fraquezas humanas. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, declara que ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança do ser humano, mas sem pecado. Por isso, todos são convidados a se aproximar do trono da graça com confiança. Jesus conhece a dor, o cansaço, a angústia e a luta interior. Não há distância emocional entre ele e aqueles que se aproximam. O acesso agora é marcado por misericórdia, graça e acolhimento verdadeiro. Existe ainda um detalhe essencial nesse sacerdócio. Os sacerdotes antigos vinham da tribo de Levi, mas Jesus veio da tribo de Judá, a tribo real. Como então ele poderia ser sacerdote? A resposta está em Melquisedeque, uma figura apresentada no livro de Gênesis, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 6, afirma que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio não depende de linhagem humana, mas de um decreto eterno de Deus, e diferentemente dos antigos sacerdotes, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, uma única vez e para sempre. Esse mesmo Jesus que intercede com compaixão também reina com autoridade absoluta. O anjo anunciou a Maria que ele reinaria para sempre e que o seu reino não teria fim, conforme Lucas capítulo 1, versículo 33. No livro do Apocalipse, Jesus é revelado em glória, trazendo escrito em sua veste o título supremo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Sua autoridade não é simbólica nem futura apenas. Ele declarou que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada, como registrado em Mateus, capítulo 28, versículo 18. No Antigo Testamento, os ofícios de rei e sacerdote jamais se misturavam. Ainda assim, o profeta Zacarias anunciou que o Messias seria sacerdote em seu trono, conforme Zacarias capítulo 6, versículo 13. Essa união aparentemente impossível se revela plenamente na cruz. Ali, como sumo sacerdote, Jesus oferece o sacrifício definitivo pelos pecados. Como rei, mesmo humilhado, ele é proclamado soberano. A inscrição colocada sobre sua cabeça anunciava uma verdade eterna: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A cruz se torna o ponto máximo onde sacerdócio e realeza se encontram. Após a ressurreição,
Jesus permanece exercendo esses dois ofícios. Hebreus capítulo 7, versículo 25, afirma que ele vive eternamente para interceder. Ao mesmo tempo, ele reina sobre todas as coisas, conduzindo a história segundo a vontade divina. Assim, Jesus é apresentado como majestade e misericórdia, autoridade e proximidade, poder e cuidado. Ele é o rei diante de quem todo joelho se dobrará e o sacerdote que convida cada pessoa a se aproximar sem medo. Essa verdade redefine a oração, a vida e a esperança de todos que confiam nele.